Salve, salve rapaziada, fala aí, Igor aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E quando a gente pensa que não pode piorar, vem algum japonês criativo e maluco e consegue deixar a gente triste e deprimido. Bom, eu tô aqui pra falar um pouco sobre mais uma vez o Xiangjang, que de longe é o deck mais hypado dos últimos tempos. E uma variante que surgiu no último final de semana que já chegou chutando a porta, topando alguns torneios. E a galera tá hypando bastante, preços de cartas subiram, mexeu no mercado, mexe na estrutura do meta. Enfim, eu vou estar falando do Xiangjang Sword Soul True King. Esse é o tema do vídeo de hoje, então vem que eu vou explicar um pouquinho como esse deck funciona. Mais uma vez, mais um dia apresentando um deck. Eu não vou falar sobre os efeitos de Xiangjang, obviamente, sobre os efeitos do Sword Soul. Vocês sabem, né, Ecclesia é só no Lonely Fire, você tem a Bakuya, que é a sua principal starter, você tem o Long One, que é o seu Keraz, você tem o Taya, que bane e traz token, você tem a Rota e o Icarus Attack. Isso tudo vocês já conhecem, vocês sabem que... A gente sabe também que o arquétipo ele é o Wyrm, então ele tem interação com monstros Wyrm. Inclusive, no meu vídeo comentando todas as engines que o deck usaria, ou tinha o potencial de usar, eu comentei sobre o True King, mas sinceramente, depois que o deck ele se provou muito bom puro e muito bom com o TI, eu não imaginei que isso aqui fosse acontecer. Mas é justamente por não ter dado tanta atenção aos efeitos desses bichos de maneira geral e a maneira como eles podem interagir até mesmo com o próprio Xiangjang de maneira muito boa. Certo, os True Kings eles são um arquétipo lançado entre 2016 e 2017, se eu não me engano, e eles são o arquétipo ao qual o nosso querido Calamidades pertence. Como vocês sabem, aqui a gente ainda tem o Calamidades, então todo arquétipo, todo deck que consegue colocar 2 nível 9 na mesa, consegue abusar desse bicho. VW continua um deck excelente por causa dele, vários outros decks conseguem abusar dele muito, muito bem, então... Certo, a gente vai começar então lendo os efeitos dos True Kings para vocês entenderem melhor como eles interagem com o Sword Soul. Todos eles têm um efeito em comum, que é esse primeiro que eu vou listar pra vocês. Você pode, se essa carta tá na sua mão, você pode destruir 2 outros monstros na sua mão ou face up no campo, incluindo um monstro água. E se você usar então 2 monstros água pra destruir ao invés de um só, você pode banir 2 Spell Traps do seu do campo ou cemitério do seu oponente. Certo? Todos os True Kings eles têm esse efeito em comum. Você destrói 2 monstros na sua mão e ou campo para eles entrarem, e um desses monstros precisa ser do atributo correspondente ao True King. Certo? Precisa ser do atributo correspondente ao True King. Se ambos os monstros destruídos eles têm o atributo do True King, ele ganha um efeitozinho adicional. O Barratos, ele no caso, ele pode banir até 2 Spell e Traps no campo e o cemitério do seu oponente. Qual que é a interação dele? Quais são os monstros água que você teria como opção de destruir aqui? No seu caso, no caso dessa variante, é a Kaguya. Certo, é a Kaguya. Por exemplo, em mãos onde você compra um Barratos e uma Kaguya, você destrói ambos, ele entra e você vai poder banir 2 cartas. É uma opção, não é o ideal, mas existe essa jogada. Todos os True Kings também eles possuem um efeito quando eles são destruídos, e é isso que a gente vai ver logo em seguida. Se essa carta é destruída por um efeito de carta, você pode dar Special de um Wyrm Type não água do seu deck em defesa. Você só pode usar cada efeito de True King Barrastos The Fathomer uma vez por turno. Isso aqui é um ETL, isso aqui corrige muito da consistência do seu Sword Soul, porque o Sword Soul ele é bem consistente, não é à toa que a variante pura ela é bem popular. Mas acontece que você acaba ainda assim necessitando de um pouquinho mais de consistência, e um pouco mais de consistência nunca é demais. Então, por exemplo, você usando outros True Kings para destruir o seu Barrastos, ele vai poder trazer literalmente qualquer outro Wyrm que não seja ele mesmo desse deck. E isso pode ser um nível 9 para você fazer o seu VFD, pode ser a própria Kaguya, pode ser o próprio Taya para começar suas plays de Sword Soul. Então é muito, muito bom.
O nosso querido Agrimazud é outro bem conhecido que também era usado no Dino True King. Ele destrói 2 monstros, incluindo um monstro fogo. E se ambos os monstros eram fogo, ele pode banir um monstro do campo ou do cemitério do seu oponente, certo? E se ele é destruído, você pode adicionar para sua mão do seu grave um Wyrm sem ser um Wyrm de fogo, ou seja, ele é Recursion, o que é excelente. Você tem um special do deck e um Recursion, que é muito e muito bom, certo? Esse então é o Agrimazud. Ele também entra como os True Kings e tal, ele destrói, ele bane se você destrói 2 monstros fogo, o que é, por exemplo, no caso, ele mesmo e o seu Long One. O Long One é fogo também, certo? Então você tem essa opção. Em seguida a gente tem uma que talvez você não conheça, a Mariamne, que é a True Draco Phoenix. Também, ela, no caso, ela é de vento, né? Você vai destruir pelo menos um monstro de vento para ela entrar. E então, se você usa 2 monstros de vento, você pode banir exatamente 4 cartas do topo do deck do seu oponente, que é um efeito bem curioso. Eu não sabia que ela fazia isso, inclusive. É um efeito bem curioso, que talvez tenha aplicações esquisitas. Não tem por que você não usar, a não ser que você esteja contra um Thunder Dragon, certo? E na Mirror é um pouquinho esquisito, porque se você acertar Trap também, ele acaba gerando um token na mesa. Eu não sei o quão decente isso é, não. Mas o outro efeito dela que é bem interessante, cara. Quando ela é destruída, você pode... Certo? Se essa carta é destruída por um efeito, você pode adicionar para sua mão um Wyrm sem ser um Wyrm de vento. Ou seja, ela é uma rota. Então, cara, todos os efeitos bons de Yu-Gi-Oh! Estão aqui. A gente tem um Itele, a gente tem um Recuperado Grave e a gente tem uma rota adicional. Se você usa os seus True Kings para destruir uns aos outros, eles geram vantagem. E isso é muito forte, cara. Isso é genuinamente muito forte. E por fim, o Lito Sajin, que ele é, eu acho que um dos mais populares justamente por ser usado no True Draco, no Dino True Draco. De novo, ele destrói coisas da mão para entrar. E se você destrói, no caso ele requer terra. E se você destrói então um monstro terra, você pode olhar o extra deck do seu oponente e banir até 3 monstros com nomes diferentes do extra do seu oponente. Se você encaixar isso aqui, azeda pra muitos e muitos decks, cara. Azeda muito, muito. Você diminui muito a versatilidade de muitos decks. Na Mirror, por exemplo, você pode, provavelmente você vai poder banir um do Xixiao, você vai poder banir, por exemplo, um Baxia, vai poder banir uma Barones, o que é gigantesco. Banir a Barones do extra deck do seu oponente é muito grande, faz muita diferença, certo? Ou às vezes você não quer levar um Blood Rose, você sente que é melhor, talvez. Na Mirror não sei se tem tanta eficácia assim, talvez realmente a Barones seja a melhor opção. E, cara, encaixar esse bicho é muito bom. E pra ele eu acho interessante, inclusive, porque você tem alguns outros múltiplos... Você tem, além dele mesmo, né? Você tem o seu Maxê, no nosso caso aqui da OCG. Certo? O Agrimazud eu esqueci, eu lembrei agora, né? A Ashe também é fogo. Então o Agrimazud ele também. Banir com o Agrimazud é uma coisa menos difícil. E pra sua Mariamne, né? Você tem o seu Taia. O Taia, ele é o seu bicho vento. Que talvez você queira rodar mais cópia justamente por isso, certo? Então, qual que é o efeito do Lito Sajin quando ele é destruído? A gente vai conferir exatamente agora. Se essa carta é destruída por efeito, você pode dar special de um Wyrm não terra do seu cemitério. Ou seja, o que eu comentei antes, é literalmente todos os melhores efeitos de cartas possíveis para deck de monstro. Você tem um special do deck, você tem uma do Grave pra mão, um Recursion do deck do Grave pra mão, você tem um Search do deck e você tem um Special do Grave. É tudo o que você quer. E pra fechar essa engine, obviamente, a gente tem o nosso diagrama, né? Que graças ao bom Senhor Deus, ele tá limitado. Deus é mais. Deus é mais, porque se ele não tivesse limitado, provavelmente essa variante teria surgido antes. Mas, cara, definitivamente é um deck que você quer conhecer, um deck que você quer
jogar, caso você jogue no OCG. Eu só achei interessante compartilhar esse deck com vocês, porque é um deck que apareceu do nada e já começou a topar torneios, porque eu acho que é uma variante que ninguém pensou com muito carinho sobre ela, justamente por usar tantos monstros assim. Mas pela engine do seu Sword Soul ser tão pequena, você vê que as duas engines, elas ocupam um pouquinho mais do que a metade do seu deck. Você ainda consegue bastante espaço para takear aqui. Você tem exatos 3, 6, 9, 12, 13 espaços de tech, certo? Que eles são muito bons. E eu acho, inclusive, que talvez você consiga chegar nas 41 e 42 cartas com determinada tranquilidade. De extra deck a gente não tem mudanças significativas. É só a inclusão do seu Calamidades, e para uma toolbox um pouquinho maior você tem o seu Phantom Fortress aqui para dar range loop, né? O que é um efeito definitivamente interessante, certo? Uma carta boa para ir segundo também, banindo coisas que seu oponente controla. E também é uma maneira a mais de você tentar encaixar um Azeus no Go in Second, porque agora você tem, dentro de uma das engines do seu main deck, maneiras de fazer Exceed um pouco mais fácil, certo? Então é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje pra vocês. Essa é uma variante muito forte, muito interessante, que tá subindo em popularidade aqui no CG. Vamos ver até onde isso vai. Vamos ver até onde esse deck vai evoluir, até onde esse deck vai se mostrar sendo realmente um dos melhores do formato pra gente. É isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário, o seu feedback aí embaixo, que é sempre muito importante acompanhar isso tudo com vocês, certo? Deus abençoe a todos vocês. Griômio vazando.